Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Feliz Ano Novo! E para a gente começar os trabalhos de 2024, não dá para a gente começar essas conversas todas que a gente vai ter sem falar do destaque do ano, que sem dúvida nenhuma é o ingresso de Plutão em definitivo no signo de Aquário. Então eu queria dar um pouquinho de contexto de tudo isso para vocês, para servir de base para as nossas conversas. Para você que está surgindo pela primeira vez por aqui, meu nome é Denise Pereira de Carvalho, eu estudo astrologia desde 99, sou administradora, vim de carreira corporativa. Atualmente eu sou mestranda no curso de Astronomia Cultural e Astrologia pela Universidade de Trinity Wales, no Reino Unido. E a minha ideia é compartilhar uma astrologia que possa te ajudar a, primeiro de tudo, co-criar junto com o universo. Entender que os astros inclinam, não determinam. Eu sou partidária dessa frase. Quero também falar extensamente sobre ela. Mas é muito interessante a gente entender quais são as potências que estão por aí para a gente ter em mente, se preparar, entender quais signos estão mais impactados e por aí em diante. Bom, Plutão em Aquário. Eu dei esse nome, já vim falando disso desde 2023, as dores de parto de um novo tempo, porque um planeta tão lento quanto Plutão, quando ele está para ingressar num signo, ele vai e volta, né? Então fica nesse parir de um novo tempo, especialmente sendo, nós vamos conversar aqui, o Plutão, a magnitude do planeta que é. Vamos falar então das datas de Plutão, a simbologia de Plutão, né? O que tem a simbologia de Aquário, né? Por ele estar ingressando num outro signo. De onde a gente está partindo, estamos partindo de Capricórnio e dá um contexto geral para a gente ter essa base, ok? Plutão, então, é descoberto em 1930, a gente está aí caminhando para 100 anos de Plutão, né? Nós não temos uma planeta que foi descoberto mais recentemente. Para a astrologia, é super planeta, né? Que eu sei que essa é uma dúvida recorrente, apesar de ter sido considerado planeta não para a astronomia, para a astrologia ele é tão potente quanto sempre. É a mais longa trajetória que a gente tem no zodíaco, né? Como ele está muito longe, ele leva para fazer uma volta toda em torno do Sol, né? Ele leva aproximadamente 248 anos, é um movimento de translação de Plutão. Então, do observador na Terra como nós, os trânsitos de Plutão por conta disso são lentos, marcantes, impactantes. Então, a gente vai e nem todo mundo vive, cada um vive numa área de experiência do seu mapa, dependendo de onde ele está no céu, por exemplo, agora saindo de Capricórnio, entrando em Aquário. Pessoas desses signos, ou com esses signos fortes, enfrentam essas transformações de uma forma mais intensa. Então, a gente está também falando de coletivamente todos nós sentimos, claro, mas a posição de um planeta como esse em determinados signos impacta mais um do que outro. E a gente vai conversando sobre isso. A última passagem, então como ele é muito lento, a gente não vê um Plutão em Aquário desde 1778, a gente está falando aqui da época da Revolução Francesa, a gente tem aí então uma metamorfose, que sempre está envolvida uma metamorfose quando a gente falar de Plutão. Aliás, a gente precisa tomar cuidado com o uso das palavras em astrologia, porque todos os planetas vão causar uma transformação. Eu gosto de pensar em Plutão mais como uma mutação. A gente está falando de uma transformação onde as coisas não têm como ser o que eram antes, né? Então, por exemplo, quando um bebê nasce, o feto jamais será feto novamente. Não tem como voltar a ser feto, né? Então, essa mutação não tem volta. Nós não voltamos a ser adolescentes, né? Na vida adulta foi uma mutação que a gente foi vivendo. E por aí vai. Então, quando a gente fala meramente transformação, como todos os planetas transformam, em se tratando de Plutão, a gente tem que falar de uma mutação. Então, nesse período, olha só quanto tempo, então 248 anos aproximadamente, que a gente não vê uma passagem de Plutão por este signo. Então, a gente está falando de um questionamento do status quo, a gente está falando de rebeldia, a gente está falando de ruptura, né, das coisas como são, e que está muito em linha, a gente vai ver essa linha do tempo, da gente saindo de Capricórnio e entrando em Aquário. Lembrando que na astrologia, de um signo para o outro, a gente tem sempre esse movimento de contração e expansão, né? Então, Capricórnio é um signo que contrai, pensa nas estruturas, nos alicerces, nas envergaduras, enquanto que Aquário rompe,
né, com impulso de liberdade para pensar à frente, o futurista, né? Então, e nós precisamos dos 12 signos, de todas as potências, mas a gente tem sempre na astrologia esse movimento de contração e expansão, o cardíaco, eu gosto de pensar, né, entre um signo e outro. Então, a gente tem uma mudança importante quando a gente tem mudanças tão lentas, né, que marcam. Então, para a astrologia, quanto mais lento for uma transformação, mais marcante ela será, certo? Então vamos seguir em frente. Então Plutão, vamos começar falando da simbologia de Plutão. É o deus do mundo subterrâneo, né, do que a gente não vê, do invisível. Então Plutão, eu gosto de pensar nele como um planeta que tem um compromisso com a totalidade. Então o que eu quero dizer com isso? Não é só o que a gente vê, o que está bonito, o que está instagramável, né? Falando em instagramável, tem aí o Conectar Astrologia no Instagram, onde eu também divido bastante coisa por lá. Então, dá uma corrida lá também. Considera se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui para a gente falar continuamente. E, enfim, então o Plutão tem esse viés de trazer à tona para a superfície aquilo que está escondido, tendo um compromisso com o todo. A gente não é só um lado A, a gente é um lado A e B. E para ser inteiro, para ter integração, a gente tem que aprofundar e ver o que a gente não está vendo, o que inclui os temas sombrios, o que é crítico, o que é oculto. Então, Plutão tem essa pegada de trazer à tona o que está mais invisível, né? O que a gente foi colocando embaixo do tapete. Pensando um pouco nas simbologias de luz e sombra, né? Então, no lado luz, a gente está falando da possibilidade de regeneração, de renascimento, da gente renascer, restaurar, mas precisamos lidar com o lado sombra, que é a pegada de Plutão, né? Na medida que ele traz, apesar de ser visto pelos antigos, né, como um planeta maléfico, a gente precisa entender, por isso que eu gosto da pegada da gente criar junto com essas potências e energias que o céu fala pra gente. A gente fala de maléfico do ponto de vista egocêntrico que a gente tem de querer tudo redondo e tudo perfeito. A vida não funciona assim. Inclusive em épocas onde a gente está promovendo uma grande transformação com a envergadura que Plutão propõe, não tem como essa descoberta das crises ser uma coisa leve e light. Ele não é um planeta leve e light, ele é um planeta profundo, intenso. Então a gente tem que lidar com as crises, ele é dado aos extremos, principalmente quando ele ingressa num signo. Quando a gente está falando de um ingresso, a gente está falando de um signo para o outro, a gente está falando de uma mudança de vibe, de uma mudança de energia. Eu gosto sempre de dar os exemplos, as metáforas para a gente entender. É como se a gente mudasse de estrada, né? Então, quando a gente está viajando, você está numa estrada de terra e você vai para uma rodovia, você sente essa mudança de energia, né? Ou quando você muda o meio, você está de carro e pega um barco. Então, você tem um outro fluir. Na medida que você, na mudança de um tipo de estrada ou de um tipo de meio para o outro, é onde a gente mais sente, porque a gente ainda não está adaptado. Então, ele tem esse lado sombra no início, quando ele entra, mais latente. Então, os extremos, o Plutão é um planeta de territorialidade, de defesa de espaço. Vocês vão ver aí que eu coloquei poder dos dois lados, porque a gente tem esse poder de regeneração no lado luz, porém, a gente pode tender para o lado de poder e manipulação com a energia de Plutão, né? Então, a gente sempre tem que cuidar onde a gente tem Plutão no mapa. Os pontos onde ele pega planetas pessoais, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, o Sol, claro. As compulsões, né? Morte e renascimento são as polaridades. Então, a gente está sempre falando de um lado e de outro, né? Então, aprofundar nesse lado que ele traz à tona para que a gente possa ver e curar, né? Então, a ideia aqui é a gente olhar, ter a coragem de descer nas sombras para poder passar para o lado luz de Plutão, que é limpeza, renascimento, clareza das crises para poder curá-las, regeneração, um poder transformador como nenhum outro no zodíaco. Então, é a gente poder olhar isso. E agora, deixa eu passar aqui, peraí. Ops. A gente está saindo, então, de uma energia de 15 anos de Plutão em Capricórnio. Dependendo do signo onde ele está, ele fica sempre um longo período, né? Então, em Capricórnio foi 15 anos e em Aquário serão 20. Né? Então, depende de onde ele está transitando nos signos.
ele fica mais ou menos tempo, mas sempre um tempo considerável. Então tivemos aí esse período de Plutão em Capricórnio. Em Capricórnio, a gente está falando de uma estrutura de terra, um signo de terra, onde a gente viveu aí, né, essa questão de estruturar. É um signo que tem uma pegada completamente de aquário, como a gente vai viver. Nós tivemos, de 2008 para cá, marcos importantes, né? A bolha imobiliária nos Estados Unidos em 2008, que foi uma quebra importante do ponto de vista de estruturas, de finanças, de trabalho, eleições nos Estados Unidos, que elegeu o Obama na época. Inclusive, o mapa dos Estados Unidos tem Plutão em Capricórnio, está vivendo o seu retorno no finalzinho de Capricórnio. Então a gente tem esse grande, essa transformação das estruturas, hierarquia, poder. E aí a gente chega em 2020, nós temos o encontro deste Plutão em Capricórnio. Tem vídeo aqui no canal falando da conjunção Plutão-Saturno, que é um tema super importante do início da década. Nós temos esse Plutão em Capricórnio encontrando Saturno em Capricórnio, que, aliás, vários planetas estavam em Capricórnio, trazendo esse lado de realmente de romper definitivamente, talvez, com o que a gente conhecia como estrutura. Então, não só o ingresso desde 2008, mas toda essa jornada do Plutão em Capricórnio, em especial com o encontro de Saturno e também Júpiter em 2020, então foi uma tríplice conjunção, onde as estruturas, tal como a gente conhecia, não existem mais. Nós ainda estamos entre estações de rádio, né? Nós ainda estamos muito pouco tempo, astrologicamente, historicamente falando, de 20 para 23, 24, né? Então a gente ainda está por aí com as estruturas que foram rompidas e agora a gente construir algo completamente novo com Plutão em Aquário. Então estamos vindo daí, né? Abrir o chão, né? Pra gente, as estruturas ou absolutamente transformadas ou rompidas, né? Então o Capricórnio rege tudo que é estrutural, no corpo ossos, né? Joelhos, um pouco a gente teve que ficar de joelhos para essas transformações todas, e a gente lidar com rigidez, com transformar, né? Com controle, enfim. Datas importantes para a gente pensar. Eu falei dessas dores de parto, né? Dessas idas e vindas de Plutão em Capricórnio e o ingresso em Aquário. E aí foram 9 meses de Plutão em Capricórnio em 2023, só com esse spoilerzinho de 3 meses dele em Aquário. Em 2024, a gente tem um inverso, quase o ano todo, com o Plutão já em Aquário, né? Então, vocês vão ver aqui que de 20/1, já, a 1/9, ele fica em Aquário, tá? E aí ele tem uma passadela, assim, coisa rapidinha, do último rescaldo aqui do Plutão em Capricórnio, de setembro a novembro de 2024, para em 19 de novembro entrar em definitivo em Capricórnio, perdão, em Aquário, de onde ele não sai até 44. Então, nós estamos nesse limiar, por isso que eu quis trazer essas datas, a gente pensar que nós ainda estamos saindo de uma estrada de terra e para a gente entrar, eu vou pegar essa analogia, para a gente entrar numa estrada, uma rodovia veloz, rápida, que é Aquário, mas a gente ainda está tentando se adaptar de onde a gente está vindo para onde a gente está indo. E aí, parênteses aqui para nós, signos mais impactados por Plutão em Capricórnio, a gente está sempre falando dos signos que estão na cruz. Deixa eu só avançar um pouquinho aqui, nós não vamos falar disso hoje. Não, peraí, não vou avançar tanto aqui não, senão eu vou me confundir vocês. Mas vou falar verbalmente aqui. Nós temos, no próximo vídeo eu vou falar das previsões de 2024 e aí eu mostro para vocês os signos bonitinho. Mas Plutão em Capricórnio, nós temos mais afetados signos que estão em oposição, Câncer, o próprio Capricórnio, é claro, Áries e Libra. Então, esses foram os signos mais impactados. Você que tem Capricórnio forte, o Aquário forte, entender essas áreas, né, que eles estão e pensar na transformação que para esses signos, Aquário, o seu oposto Leão, Touro e Escorpião, a gente está falando de uma transformação
mais importante. Então, você tem pontos do mapa de destaque, abrir para esse processo de investigar o que está oculto e o que não se quis ver, digamos assim, e embarcar numa regeneração. Quanto melhor a gente for fazendo isso, quanto menos resistência a gente colocar, mais fluido ficam esses processos de transformação para nós, ok? E aí a gente tem esse limiar entre estrutura e poder em Capricórnio, que são conservadores, e em Aquário, o rompimento com o status quo. Então, a tendência é que a gente veja uma fase, especialmente agora no início, de muita rebeldia. A gente já vem vivendo isso já, né? Porque como é um planeta muito lento, mesmo esses poucos meses que ficou em Aquário em 2023, e mesmo esse limiar entre um signo e outro, a gente já está vendo uma série de protestos e rebeldia no mundo. E quando a gente fala de um planeta lento, a gente está falando não só no Brasil ou nos Estados Unidos, a gente está falando de astrologia mundial que abarca todo o planeta, né? Então, nós vamos ver esse questionamento das estruturas, esse questionamento do status quo. Sim, Capricórnio vence o conservadorismo, né? Vence as coisas como estão. Em Aquário vence uma horizontalização, o coletivo e um irromper do novo, né? Uma busca de inovação e de futurismo. Por isso a gente está vendo um dos temas de destaque absoluto, a questão de tecnologia, a questão de novos avanços com o ingresso de Plutão em Aquário, certo? A gente vai falar disso mais ainda no vídeo próximo, que já está saindo do forno também. Então, a gente está falando com Aquário o futuro do futuro, o inimigo do status quo. As coisas como são, por que são assim? Né? Capricórnio responde, é assim porque sempre foi assim, historicamente é assim. E o Aquário fala, não, mas por quê? Por que não pode ser diferente? Por que a gente não pode pensar numa nova ideia? Por que a gente não pode criar algo novo? Então, a gente tem esse conflito entre o velho e o novo, nesse momento, nesse limiar, só que agora, em 24, a gente já pende essa gangorra para o lado de Aquário, com certeza. Bom, então Plutão em Aquário, o irromper de um novo tempo, a gente está falando então de novas tecnologias, do questionamento da sociedade, a questão de autenticidade, né, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. E seguramente a gente está vendo essa questão de velocidade, né, e de tecnologia. Tem similaridades importantes desse período que a gente está vivendo. Também fiz um vídeo curtinho aqui uma vez falando disso, com a década de 60, onde nós tínhamos uma concentração planetária no signo de Aquário. Então, a gente viu essa busca de desbravar o espaço, que volta nessa década, já está aí, para a gente ver com muito mais avanços. A gente está vendo pesquisas com relação ao espaço, galáxias, fotos que a gente nunca sonhou em ter. Eu acho que vai descobrir um monte de coisa, descoberta de novos planetas, vai acontecer um monte de coisa que aumenta a nossa expansão de consciência. A astrologia acredita que a gente só descobre um novo planeta quando está preparado para a sua simbologia, para aquilo que ele quer nos revelar, né, aquilo que ele representa. E tecnologias de todo tipo, inteligência artificial, avanços de medicina, velocidade. Como a gente está falando que o ingresso de Plutão ele traz os pontos críticos também, e aí eu estou dando a minha visão, né? Um aspecto astrológico pode se mostrar de várias maneiras, e essa é a dificuldade da gente estudar astrologia. De que maneira aquilo vai se revelar? No meu ponto de vista, a gente tem uma mutação também da forma como a gente vive redes sociais, o coletivo. Eu acho que a gente vai passar por uma transformação aí muito grande com relação a isso. Esses avanços que implicam essa digitalização extrema, também a gente pode ver um lado sombrio num primeiro momento, né? Até a gente entender e se adaptar, porque a gente pesa muito a mão num signo de Aquário, que é um signo do coletivo e de um certo distanciamento, né? Porque o Aquário é um signo, há um paradoxo em Aquário de ter um coletivo muito forte, de saber navegar em várias tribos, mas com certo distanciamento. E o signo oposto, Leão, que rege o coração, um signo de fogo, a gente vai ver essa polaridade, né? Talvez falte essa questão mais coração, né? Mais essa conexão com a gente, que a gente
tem que tomar cuidado com esse excesso de tecnologia. Então, acho que aí para a gente observar e ver, eu também estou aqui no papel de observadora, de pesquisadora, para a gente ver como esses efeitos se darão no mundo concreto, né? Mas a velocidade aquariana é um ponto muito forte, né? Somado a isso, que eu também vou falar um pouco mais no vídeo próximo, nós temos em 2024 um outro ponto que reforça a questão da tecnologia, que é a conjunção de Júpiter, o grande benéfico, com Urano, ambos em Touro, em abril de 24, que reforça esse lado de expansão tecnológica também. Certo? Vamos então adiante. Falando um pouco do signo, né, luz e sombra. Então, o Aquário é um signo de ar, né, de troca de ideias, um signo extremamente mental. Então, a gente está falando aqui na sua luz, né, o futurismo, a liberdade, criatividade, originalidade. E, de uma certa forma, a gente pode viver... tem esse lado da autenticidade e originalidade em Aquário. Na sombra desse ingresso de Plutão que traz as crises, a gente pode viver uma grande crise de autenticidade, porque com tanta tecnologia, como a gente comprova que aquela pessoa era aquela pessoa, que fulano falou realmente, porque agora dá para fazer a voz da própria pessoa, a imagem da própria pessoa. Então a gente pode viver uma crise importante em termos de autenticidade, né? Então a gente está falando do coletivo. Se em Capricórnio a gente tem uma hierarquia vertical, em Aquário a gente tem uma distribuição horizontal, né? Então o povo, a democracia, o status quo, como a gente falou, um signo à frente do seu tempo, que tem esse olhar distribuído, questionador, humanitário. Então a gente pensar nesse lado futurístico com Aquário. No lado sombra, então a gente pode cair, como eu estava dizendo, na oposição com Leão, que esse signo é oposto a Leão, uma impessoalidade, uma rebeldia fora da medida, porque aqui a gente está falando de um planeta dado a compulsões, que é Plutão, num signo que quer muita liberdade, que é Aquário, então uma rebeldia, uma ansiedade, porque é futurista. O dilema de Aquário está sempre à frente do seu tempo, então como que viver o agora, né? Então não viver o presente. Uma impaciência, porque para Aquário, eu brinco que precisa sempre da portinha dos fundos, né? Precisa sempre estar com a chave de um carro para poder sair da festa antes se ela estiver chata. Enfim, e lidar com um grau de intolerância, talvez, né? No lado sombra, por faltar esta velocidade. No extremo também ser imprevisível, né? Porque tem os rompantes de Aquário, de ser muito transformador, né? De ser muito alternante, nessa busca do novo, somado à potência, né? De Plutão. Bom, vamos lá. Então, a gente vai ver liberdade, descentralização, horizontalização, a informação descentralizada e multiplicada, o engessamento fica obsoleto muito rápido, sistemas que trazem mais informação, acesso irrestrito a conhecimento, poder descentralizado e inteligência coletiva, como a gente falou, e essa questão de redes, né, que de alguma forma mais potencializado ou transformado a forma como a gente vive rede, encara redes. E que eu ia comentar? Já falamos disso aqui, dessas datas todas. Tá, então, em linhas gerais, deixa eu voltar aqui para um slide aqui, padrão. É isso que eu queria compartilhar com vocês, para vocês terem um início de base para a gente ir falando dessa estrela do ano de 24, que é esse ingresso. Me conta um pouquinho como ressoa para você. Considera se inscrever para você estar atualizado dos próximos vídeos. E se você gostou, me comenta, me fala. O seu like me ajuda a continuar com o canal e aperfeiçoar. Mas, acima de tudo, queria escutar você, como ressoa, como chega, o que você tem potente aí no seu mapa, como você pode construir, quais são os planos para 24, como isso tudo pode te ajudar a criar um 24 cheio de potência, né? Lembrando que os astros inclinam, não determinam, então como você pode ser a figura protagonista diante de tudo isso na sua vida. E vou ficando por aqui e a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Beijo! Fica com Deus. Tchau.